Olá, muito boa noite a você, telespectador da TV Câmara. Estamos começando mais um programa Educação e Debate aqui no canal 16. O programa Educação e Debate é uma produção do Sindicato dos Professores Municipais de Passo Fundo, o CMP Sindicato, em parceria com a TV Câmara. E no programa de hoje, a gente começa o programa com uma notícia muito feliz para os professores da rede, porque foi publicada a carta sindical do Sindicato dos Professores Municipais de Passo Fundo, o CMP Sindicato, que há mais de 30 anos tem uma representatividade política da categoria, mas que agora tem um documento que traz a legalidade para essa representação, e isso traz uma nova fase, então, para o sindicato. No próximo programa, a gente vem com os dirigentes do CMP para explicar, então, o que muda para os professores da rede passar a ter, então, legalmente o seu sindicato da sua categoria. E no programa de hoje, a gente recebe a doutora em filosofia Patrícia Ketzer, também o vereador do PCdoB, Alex Necker, para falar com a gente sobre um assunto que vem alvoroçado, não só a comunidade de Passo Fundo, mas do Brasil inteiro, né? Que é o tal do gênero. Hoje a gente vai falar por que, então, discutir e debater essa temática de gênero e o que é o tal do gênero. Boa noite, Alex. Boa noite, Patrícia. Sejam bem-vindos à Educação e Debate. Boa noite. Boa noite. Eu acho que eu deixo a Patrícia iniciar, aqui. Tem a preferência, Patrícia. Boa noite, então, Paty, seja bem-vinda mais uma vez aqui. É sempre uma honra poder conversar contigo e trazer para os professores da rede um pouquinho de esclarecimento hoje sobre essa temática que vem deixado o pessoal um pouco assustado, né? Eu acho que para a gente começar, Paty, o que é gênero, o que são essas questões de gênero? Então, Ingra, é muito bom estar aqui, fico muito feliz em poder estar aqui, porque é sempre bom esclarecer essas questões, né? Eu acho que, em primeiro lugar, a gente tem que compreender o que é, de fato, gênero, porque parece que a maioria das pessoas que fala tanto sobre gênero não entende muito bem do que se trata. Então, é importante que a gente tenha clareza, né? A distinção entre sexo e gênero, ela surge justamente a partir de uma série de estudos antropológicos que nos mostram que em diferentes culturas não existem os mesmos comportamentos designados para homens e mulheres. Então, a gente consegue perceber que não é uma característica estritamente biológica que faz com que, por exemplo, as mulheres fiquem responsáveis pelo cuidado do lar, fiquem responsáveis pela casa, fiquem delegadas a somente algumas profissões, geralmente mais ligadas ao cuidado, e os homens fiquem na liderança, né? Fiquem responsáveis pela política, fiquem responsáveis pelo gerenciamento das grandes empresas e pelo sustento do lar. Né? Isso parece que é algo parece que é algo antigo, mas essa divisão ela ainda prevalece, porque por mais que hoje a mulher vá trabalhar fora, ela ainda é responsável pelo cuidado da casa, pelo cuidado dos filhos, né? E essa divisão, ela por muito tempo foi considerada como natural. Até que lá por 40, mais ou menos, Margaret Mead, que é uma antropóloga muito importante, ela fez um estudo com 3 tribos africanas e ela conseguiu perceber a diferença nessas 3 tribos de comportamento entre homens e mulheres. E nessas tribos, então, ela percebeu que em uma delas, tanto homens quanto mulheres eram guerreiros, tinham um comportamento mais bravo, né? E já em outra, ambos, homens e mulheres, eram mais dóceis. E na terceira, então, as mulheres eram responsáveis pela herança, era com elas que ficava a herança, elas eram responsáveis pelo cuidado, das plantações, eles lidavam com as plantações e eram as mulheres que se encarregavam disso, enquanto os homens se encarregavam do cuidado da casa. E com isso, Margaret Mead traz uma certa ruptura para essa perspectiva de que ela nos mostra claramente, né, que existe uma ruptura entre aquilo que é biológico e aquilo que é cultural. A gente tende a pensar que nós somos seres exclusivamente biológicos, mas isso é um engano, né? O ser humano é um ser biopsicossocial. Então, quando a gente considera só perspectivas biológicas, a gente deixa de lado tudo isso que vem depois. E o gênero seria justamente essa atribuição de papéis específicos designados
desde o nascimento, ou hoje antes, né? Hoje, como a gente tem ultrassom e a gente pode saber se é um menino ou uma menina já antes do nascimento, a gente já designa esses papéis de gênero antes das crianças nascerem. E vai determinar o que elas podem ser no futuro, o que elas podem fazer ou não. E isso tende a se tornar muito limitante. Então, as teorias de gênero vêm problematizar justamente isso. Essa não é uma perspectiva biológica. Mulheres são tão capazes quanto homens de realizar qualquer tipo de profissão, né? E de tomar a frente, liderar grupos e de se envolver com a política para além da vida privada. E é um pouco isso que as teorias de gênero salientam. Teoria de gênero que é diferente da tal de ideologia de gênero. Exatamente. A perspectiva de ideologia de gênero é uma tentativa é uma má-fé mesmo, né? Para tentar deslegitimar os estudos de gênero. E é importante dizer também que quando a gente fala de teorias de gênero, né? As pessoas tendem a dizer, mas então é só uma teoria. Tudo bem, mas a teoria da evolução também é só uma teoria, né? A teoria da gravidade também é só uma teoria. Então, quando a gente fala assim, isso é só uma teoria e talvez e não deve ser considerado, isso é um engano muito grande, porque ciência não se faz só com dados empíricos, né? Ciência não se faz só com experimentos no laboratório. Aliás, eu só posso ir fazer um experimento no laboratório, eu só posso ir fazer uma experimentação científica depois que eu já tiver de posse de mão, tiver dominando teorias. Então, isso tem que ficar claro também, né? Porque algumas pessoas têm dito que são só teorias, mas teorias são ciência também. E essas teorias são reconhecidas e estudadas há muitas décadas já por uma série de profissionais que se comprometem com o estudo disso. Então, quando a gente diz que são só teorias e que não tem relevância, não tem significatividade, a gente está negligenciando toda uma área do saber, né? E para colocar outra área do saber como se fosse mais importante. Ou até uma área que nem saber tem, né? Porque é o mais comum a gente vivenciar hoje. As pessoas partem de uma suposta verdade, muitas vezes disseminadas pelas redes sociais, sem embasamento nenhum, mas que, repetida inúmeras vezes, acaba se tornando um discurso pronto e que muitos, lamentavelmente, têm fechado os ouvidos para qualquer outro argumento. É o momento que nós estamos vivendo. Quando a gente fala do termo ideologia de gênero, né? Ideologia de gênero é um termo cunhado única e exclusivamente para trazer, para cunhar um certo de medo na população, com um pseudo-argumento, onde as pessoas entendem o que querem e muitas vezes não param sequer para pensar. Eu fico pensando, e já disse isso aqui na tribuna, quando a gente está debatendo esses temas, que as pessoas acham tão normal escutar que isso aplicado para crianças vai transformar elas, ou de deixar de ser heterossexual para ser homossexual, ou outro gênero, e que, ao mesmo tempo, elas leem um conjunto de outros argumentos que dizem que o inverso não é possível, mas essa linha é possível. Ou seja, nós temos agora, bem pouco tempo atrás, nós tivemos o debate da tão falada cura gay, né? Inclusive com a ação por parte do Ministério da Saúde, onde um conjunto de profissionais acabou entrando na justiça e cassando aquela interpretação. O Conselho Nacional de Psicologia foi um dos que fez a frente nisso, dizendo que não existe cura gay. Agora, ao mesmo tempo que um conjunto de pessoas visualiza isso, a sociedade argumenta, o Poder Judiciário formaliza isso, caça a possibilidade de que profissionais possam, de forma falsa, tentar enganar as pessoas prometendo algo que é sensacionalista, as pessoas não param para pensar que se não é possível a cura gay, por que a transformação do heterossexual em gay é possível? Não, porque vão tratar com as nossas crianças. Eu tenho lido muito sobre isso e a gente tem visto que a educação, principalmente, os professores, e aqui a gente precisa ressaltar isso, os professores, em determinados momentos, eles são apoiados pela grande maioria da população, né? Em determinado momento, quando tem uma notícia de que um político
foi corrupto, roubou milhões, não sei o quê. Aí a primeira coisa que vem é que tem que valorizar mais os professores, que os professores formam todas as profissões e que os políticos, não sei o quê. Mas, ao mesmo tempo que nós temos esse depósito de esperança e expectativa sobre os professores e de valorização deles, quando se muda alguma coisa, automaticamente o professor já não é mais visto com esses olhos. E esse debate tem sido muito rasteiro e muito falacioso. Então, por isso que a gente tem dito e reafirmado a confiança no magistério e nos professores. Existem profissionais que se dedicam à formação das crianças, dos adolescentes, com compromisso com isso. E o principal compromisso de um professor, além de formar o aluno, de garantir que ele possa ser um bom cidadão, é de garantir que ele consiga vencer as diferenças e crescer sem preconceito. Eu acho que esse é um dos principais compromissos da educação. Entender que nós temos diferenças e que essas diferenças precisam ser entendidas e respeitadas. E o discurso que vem sendo feito é exatamente o contrário, de ampliar a possibilidade de que pessoas que pensam diferente, que agem diferente, que são diferentes entre si, não devem ser respeitadas, inclusive trabalhando a possibilidade de que elas devam sim ser agredidas. Eu vi hoje pela manhã um vídeo de uma entrevista comandada pela Rede Globo na década de 80, se eu não me engano, onde o repórter falava de uma onda de assassinatos de homossexuais em São Paulo. E quando indagadas as pessoas naquele momento, as pessoas diziam, vejam um absurdo, né? As pessoas diziam que aquilo não tinha importância para elas, a opinião, vamos dizer, mais tranquila, assim, menos violenta, e outras que não cansavam de reafirmar que aquilo devia ser feito mesmo, que aquilo não era possível na sociedade. E nós avançamos tanto e nós chegamos a um momento que, se nós sairmos na rua perguntando, é capaz de nós acharmos opiniões muito semelhantes. Então é isso que tem me preocupado bastante nesse debate. Eu acho que nós construirmos a possibilidade de esclarecer o que efetivamente é gênero, para que a comunidade entenda, é importante. Mas, infelizmente, nesse momento, nós estamos vivendo muito aquela situação de que as pessoas escutam, veem, mas parece que aquilo que está sendo dito não consegue ser processado devido a um discurso massificado de preconceito e de violência que nós estamos vivendo. Indo mais ou menos no que vocês trazem, assim, é bom a gente lembrar também que a escola é a primeira amostra de sociedade, né, na vida da criança. Então é o primeiro espaço onde ela vai conviver com pessoas diferentes. Exatamente. E com diferenças variadíssimas, né? Diferença de classe social, diferença de raça, diferença de gênero, diferença de orientação sexual. Então, ali na escola é o primeiro espaço em que isso acontece. Quando tu fala dessa questão da valorização dos professores, Alex, junto a esse discurso da ideologia de gênero, e a parte que também tem sala de aula, né, Paty, pode falar sobre o assunto, vem também um discurso dizendo que os pais que devem determinar o que a escola vai ensinar. Como a Paty, além de como professora, como estudiosa da área, e tu, Alex, como um político que, além de ter acompanhado o processo de implementação do Plano Municipal de Educação, que trouxe um pouco dessa discussão, e também por tu ter uma carreira política de alguns anos, tu já encontrou várias pessoas por essa caminhada que defendem esse discurso. Como que vocês veem, em 2018, a gente vê pessoas defendendo que os pais que devem definir o que a escola deve ensinar aos seus filhos? É um desconhecimento completo para começar da nossa Constituição, né? Eu queria até, eu acho que é algo importante de ser mencionado, né? Porque as pessoas têm realmente proferido muito isso, mas segundo o artigo 205 da nossa Constituição, que trata da educação, a educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho.
Então, veja bem, é um erro tremendo pensar que a família pode ser a única responsável pela educação dos seus filhos. Não, não é, né? Os filhos também, as crianças, elas vão viver em sociedade. Então, a gente não pode deixar simplesmente essa educação nas mãos dos pais, porque nem todos os pais, muitas vezes, estão, de fato, preparados, têm a capacidade de educar seus filhos, porque se a gente for olhar para os índices de abuso sexual entre crianças, a maioria acontece dentro de casa, por familiares. Então, isso já é, né, algo que a gente tem que levar em consideração. Quando se diz que não se quer que estude gênero, muitas vezes não se tem a dimensão de que ao estudar essas questões, como a questão da diversidade sexual, da orientação sexual ou a própria educação sexual na escola, se pode perceber também esses indícios de abuso. E assim, muitas professoras são capazes de perceber que essas crianças estão sendo abusadas em casa e buscar auxílio para essas crianças junto ao conselho tutelar. Só que, obviamente, né, que isso vai ser trabalhado da maneira adequada para a idade dessas crianças. Isso mesmo, é importante dizer isso, porque as pessoas estão confundindo muitas coisas. Elas veem, não, vamos trabalhar sexualidade com uma criança do 3º ano, do 4º ano. Isso é uma inverdade. Se o pai ou a mãe tem dúvidas sobre o processo educacional que é oferecido para a criança na escola que ela estuda, basta única e exclusivamente visitar a escola e conversar com a coordenadora pedagógica. O plano de educação feito para a educação municipal, ele é um plano aplicado nacionalmente e que tem questões que são próprias da localidade que esse plano é aplicado. Mas tudo isso está à disposição da comunidade. Um pai, uma mãe que tem algum questionamento, que tem algum encaminhamento, ela pode sim e deve, porque a escola permite isso, participar dos encontros pedagógicos da sua escola e acompanhar a educação do seu filho. Se nós tivéssemos mais pais e mães ou responsáveis acompanhando seus filhos no dia a dia da escola e dialogando com aqueles que efetivamente são responsáveis por construir a aprendizagem, o saber dessas crianças e desses adolescentes juntos à escola, nós não teríamos o espaço que está tendo para esse tipo de discurso. Porque efetivamente o que me parece é que as pessoas não conseguem, não compreendem e desconhecem aquilo que está sendo apresentado e construído para a educação dos seus filhos na escola. Ela chega com um conceito pronto, não participa ou participa muito pouco dos momentos de discussão da comunidade escolar e fica com essa informação que está sendo disseminada aí, principalmente nas redes sociais. O WhatsApp, Facebook são ferramentas muito importantes, eu acho que para comunicação, mas elas têm que ser bem utilizadas. E eu costumo dizer para vários aqui que sempre que se recebe uma informação, alguma coisa, você tem que pesquisar em 2, 3, 4 lugares antes de tu sair repetindo, porque na grande maioria das vezes, se a gente fizer uma pesquisa só, única e exclusivamente, tu já desmonta esse discurso mentiroso. Então, o que é o desafio, eu penso, para o pai e para a mãe? Ao invés de ficar recebendo esse tipo de informação e considerando ela como legítima e verdadeira, dialogue mais com quem é responsável direto pela educação do filho, pelo acompanhamento, pela vivência escolar dele, que são os professores em cada escola. Tu vai ver, conversando com a diretora, com a professora, com a coordenadora pedagógica, que muito daquilo que você tem receio e tem medo é desmontado, apaziguado com 5 minutos de conversa. E é muito aconselhável, inclusive, né, que os pais estejam presentes na escola dos seus filhos. Os professores esperam mais isso também. Isso, justamente. E me parece também que, só para complementar isso, que é uma desvalorização, o Alex já comentou, né, mas é uma desvalorização muito grande da educação, porque eu não vejo as pessoas questionando o diagnóstico que o médico dá, né, ou questionando a planta que o engenheiro fez para a construção da casa ou do prédio, mas parece que todo mundo se sente muito à vontade, muito tranquilo para questionar como o profissional da educação, o professor, ele trabalha na escola. Eu acho legítimo que os pais acompanhem e
perguntem e tirem suas dúvidas, né? Mas ouçam, porque o professor, ele sabe fundamentar por que ele trabalha dessa maneira e não de outra, né? Ele vai fazer isso adequadamente. E é super importante que os pais tenham essa clareza. Patrícia, Alex, eu vou pedir licença para vocês. A gente vai para um breve intervalo. Em seguida, a gente volta com mais educação e debate. Hoje falando sobre a importância de trabalhar questões de gênero dentro da sala de aula. Até mais. A Câmara de Vereadores está com você. Está com a Verônica na consulta médica. Vai junto com o Cauã para a escola. Acompanhe o seu Arcério e a Dona Conceição durante o lazer. É pelo seu bem-estar que a Câmara trabalha. E é com a sua presença que vamos fazer mais pela nossa cidade. Vem participar, vem transformar, vem acontecer. Câmara de Vereadores de Passo Fundo, transformando a vida de todos nós. Estamos de volta com o programa Educação e Debate aqui no canal 16. Programa Educação e Debate, que é uma produção do Sindicato dos Professores Municipais aqui de Passo Fundo, o CMP Sindicato, em parceria com a TV Câmara. E a gente sempre traz assuntos aí de relevância para os professores da rede municipal, e hoje a gente fala sobre por que tratar gênero na sala de aula. Por isso a gente recebe a doutora em filosofia Patrícia Ketzer e o vereador do PCdoB Alex Necker, que conversam um pouquinho com a gente sobre esse monstro que não é um monstro, que é a palavra gênero, que vem sido temida, né, por várias pessoas e políticos também. Aqui em Passo Fundo, no último período, a gente vem enfrentando novamente, né, a polêmica da questão de gênero, com um pedido de substitutivo defendido por uma bancada que defende valores conservadores e que visa alterar o Plano Municipal de Educação porque contém a palavra gênero. O Alex participou da construção do plano, né, Alex, em 2015, e Passo Fundo tem algo a comemorar na construção do plano, que é uma construção totalmente democrática, né, diferente de muitas cidades que compraram um plano pronto, né, Passo Fundo construiu com todos os setores da comunidade esse Plano Municipal de Educação, que agora vem sendo questionado, inclusive fora de época, né? Porque o Plano Municipal de Educação, acho que o Alex pode explicar um pouco melhor, ele tem alguns ritos, inclusive para sua avaliação e modificações, né, Alex? Nós temos, primeiro, ressaltar a forma como nós construímos o Plano Municipal da Educação de Passo Fundo, que inclusive serviu, logo depois de aprovado e sancionado pelo prefeito municipal, como exemplo para outros municípios que não haviam feito. Exemplo de construção, de como fazer e de uma legislação moderna e atual, que poderia ter sido um pouco melhor, é verdade. Poderia ter avançado mais em outras situações, mas que foi aquilo que a comunidade discutiu e efetivamente foi aquilo que foi aprovado pela Câmara Municipal de Vereadores e sancionado pelo prefeito. O Plano Municipal ele prevê um período de aplicação de 10 anos. São 10 anos de uma política pública planejada para ser aplicada no município. E não são 10 anos estanque, que nada acontece. São 10 anos de muito monitoramento, de muito acompanhamento, de implementação e visualização se aquelas metas e aqueles índices que estão previstos na política pública estão sendo alcançados. Então nós temos já uma equipe de monitoramento que faz isso, nós já temos algumas avaliações que foram feitas desses primeiros anos que o Plano Municipal de Educação está sendo aplicado, e nós vamos entrar no final de 2019, início de 2020, no período dos primeiros 4 anos. E aí, essa legislação, ela prevê lá a possibilidade de nós retomarmos a discussão com a sociedade, não a possibilidade, o dever e a obrigatoriedade de retomar essa discussão com a comunidade. Da mesma forma como foi feito para construir o plano, ou seja, com audiências públicas, com participação dos segmentos, dos trabalhadores em educação, dos professores, das pessoas, dos estudantes, das famílias, da sociedade como um todo, recebendo o acúmulo das avaliações que foram feitas, onde o plano municipal está alcançando aquilo que estava sendo proposto, onde está abaixo, o que precisa mudar, e a partir de todo esse debate vai se chegar à conclusão que se é preciso readequar o plano em alguma situação, modificar ou simplesmente dar prosseguimento na sua aplicação. Esse é o procedimento. Aí como é que funciona isso?
Audiência pública, debate, construção. Finalizou esse processo, a Secretaria Municipal de Educação formaliza um documento, envia para a Procuradoria-Geral do município, que formata esse documento com possíveis alterações ou não, ou complementações. Esse documento é enviado à Câmara Municipal de Vereadores e a Câmara Municipal de Vereadores procederá às suas audiências públicas para debater o que veio da sociedade e aí sim encaminhar numa possível ou não alteração, caso seja necessária a alteração, ao nosso plano que está sendo implementado. O que nós estamos vendo nesse momento é algo que, do meu ponto de vista, desrespeita toda essa construção democrática que foi feita. No início da tua fala, Ingra, tu falou que várias cidades compraram planos, não discutiram com a comunidade. Então, me parece que perderam uma grande oportunidade de chamar a população para discutir uma das áreas que é uma das mais fundamentais para a vida do cidadão, que é a educação. Passo Fundo não fez isso. Preferiu construir democraticamente. Que não é fácil. Que não é fácil, é difícil, né, porque tem vezes que tu apresenta uma ideia que tu considera que é fundamental, que é importante, mas a comunidade talvez não interprete dessa forma, não ache que é tão fundamental e tão importante. E tu tem que discutir, conversar, convencer. E isso é um processo importante que favorece todo mundo. Porque quando tu finaliza esse processo, tu tem uma política que não pode ser atacada por dizer, não, eu não concordei, eu não debati, eu não desconheço. E infelizmente nesse momento nós estamos vendo um projeto de lei que está tramitando na Câmara de Vereadores e que, do meu ponto de vista, desrespeita toda essa construção coletiva. Por isso eu tenho sido um dos mais críticos, né, nesse andamento do processo. Inclusive, na minha opinião, já solicitei à Procuradoria-Geral da Casa que emita um parecer sobre a possibilidade de que essa mudança possa ser feita única e exclusivamente partindo do Poder Legislativo. Me parece que é algo que não é possível, porque até o próprio caderno de orientação do MEC aponta nesse sentido, e nós temos um conjunto de outras ações que foram semelhantes feitas em outros municípios, ou seja, outros municípios que, através da Câmara de Vereadores, procederam mudanças no Plano Municipal de Educação sem o debate com a comunidade e que estão sendo consideradas na Justiça, uma a uma, não tem nenhuma que tenha sido validada pela Justiça quando decidida, todas elas retroagiram, mesmo que liminarmente, porque não foi discutido o mérito ainda, mas todos os municípios que fizeram mudanças nos planos municipais de educação antes do prazo previsto na lei nacional e de uma forma que não garantiu a participação da comunidade nessa construção, estão sendo derrubadas na justiça, ou nas justiças estaduais, justiças federais, ou no Superior Tribunal Federal brasileiro. Então, me parece que nós estamos no contrassenso da legalidade da discussão. Eu poderia entrar no mérito, efetivamente, do que ele está se propondo, mas eu tenho construído essa opinião. Discordo do mérito daquilo que fundamenta a mudança, a retirada da palavra gênero, o complemento da palavra gênero com masculino e feminino, discordo frontalmente disso, mas friso para a comunidade que o que está sendo proposto é um desrespeito a uma construção democrática que foi muito boa, que gerou muito debate e que redundou numa política importante e que agora nós estamos, cortando pela metade um processo que ensinou muito para todo mundo, para todos nós. Me parece que esse é o grande debate que nós estamos fazendo agora. Ainda espero o parecer da Procuradoria nesse sentido. Eu vou apresentar mais um encaminhamento com a minha opinião sobre todo esse processo e pretendo fazer, como já disse na Câmara de Vereadores, utilizar todos os meus espaços para defender aquilo que eu acredito. E diversas dessas entidades que participaram da construção, elas já se pronunciaram também, né, Alex? Isso. Inclusive, a pedido do teu gabinete, né, foi encaminhado um pedido de pronunciamento por parte dessas entidades que participaram da construção lá em 2014 e aprovação posteriormente em 2015, depois daquela audiência pública histórica, né, na Câmara de Vereadores. Nós temos, por exemplo, a participação do CMP Sindicato, que foi agente dessa construção, nós temos o segmento do SINTEE, que é o Sindicato dos Trabalhadores na Educação, vinculado à educação privada. Nós temos o pronunciamento de instituições de ensino superior privado
e públicas que participaram dessa construção. Nós temos vários mestres e educadores que se dedicaram muito a essa construção. Nós temos o parecer, inclusive, da comissão que é responsável pelo monitoramento do plano, que já se pronunciou. Nós temos o pronunciamento dos colegas vereadores, que não são mais vereadores agora, a vereadora Cláudia, ex-vereadora Cláudia, ex-vereador Wilson, que também se pronunciaram e foram muito importantes na construção do plano, porque nós tínhamos uma comissão que era responsável por acompanhamento do Plano Municipal de Educação, antes de chegar na Câmara e durante o processo de discussão na Câmara, um conjunto de profissionais que atuam no dia a dia da comunidade LGBT aqui na cidade, que também se pronunciaram, setores dos profissionais de saúde. São várias opiniões que vão no mesmo sentido daquilo que a gente vem defendendo, do questionamento do porquê são contrários à retirada da palavra gênero e ao mesmo tempo do porquê que são contrários ao cerceamento proposto única e exclusivamente por agregar a palavra masculino e feminino. Mas em todas as manifestações, o que está claro é que nenhuma das pessoas ou entidades que se pronunciou concorda com o atropelo que está sendo feito na construção democrática do plano. Discorda da forma e do método. E isso tem reforçado o meu entendimento de que essa mudança ela é totalmente inconstitucional. Eu friso, não sei qual será o resultado do processo de votação desse projeto de lei ainda. Acho que a gente só vai ter a certeza depois da votação mesmo. Mas tenho a certeza absoluta que, se for aprovado, ela é uma aprovação de uma lei, de uma modificação de uma lei totalmente inconstitucional. Patrícia, na prática, o que é falar sobre gênero lá na sala de aula? Porque a gente ouve algumas afirmações, inclusive no sentido que já foi trazido no primeiro bloco, de ensinar meninos a virarem meninas e meninas a virarem meninos. Algumas afirmações nessa linha que a gente que convive com a escola, que sabe qual que é a realidade da sala de aula, sabe que isso é muito difícil. Mas eu queria que tu trouxesse pra gente, para quem assiste o programa, como que se dá esse assunto sendo tratado em sala de aula. É criado uma matéria para falar sobre isso? Em todas as idades? Como que funciona? Olha, não é criada uma matéria, né? A questão do gênero pode ser trabalhada, ela é transversal, como a gente diz, né? Ela pode passar por todas as disciplinas, praticamente. E, basicamente, estudar gênero, eu sempre resumo, né, a questão de aprender sobre respeito à diversidade, né? Aprender sobre empatia e a boa convivência com o outro. Então, ali quando eu li o artigo sobre educação, né, da Constituição, ele fala também em educar para a cidadania. E eu acho que se a gente não estudar gênero, a gente não tem como educar para a cidadania. Porque não estudar gênero é perpetuar o machismo e a homofobia, a LGBTfobia que existe na sociedade hoje, né? E qualquer educador, né, que seja comprometido com um debate qualificado sobre educação vai trazer isso como pauta. Inclusive, eu estava lendo recentemente um livro de uma pensadora norte-americana, uma pensadora liberal, inclusive, chamada Martha Nussbaum. Ela escreveu um livro Sem Fins Lucrativos, porque a democracia precisa das humanidades. E ela ressalta justamente que se a gente não focar a questão da educação nas artes e nas humanidades e trabalhar o respeito às diferenças de gênero, raça, classe e todas essas diferenças que a gente vai encontrar na sociedade, a gente incapacita o exercício de uma democracia liberal. Né? E é isso que a gente está vendo. A gente está desmontando o Estado democrático de direito, porque a gente está impedindo que as pessoas possam se manifestar, que elas possam, e inclusive, o mais grave de tudo, que elas possam existir, né? Quando a gente diz que a gente não pode estudar gênero, a gente impede a existência de muitas pessoas. O Brasil é o 5º país que mais mata mulheres e o país que mais mata LGBTs. As transgênero e os transgêneros, eles não conseguem terminar o ensino fundamental na maioria das vezes
tal é o bullying que eles sofrem na escola e elas sofrem. Então, se a gente não trabalhar com essas diferenças, a gente não vai conseguir superar isso. E a gente vai legar a essas pessoas sempre uma vida de marginalidade e de exclusão. A gente precisa conversar sobre isso. E é impossível, né? Qualquer pessoa que estude a questão da sexualidade, a questão da orientação sexual, compreende que não é possível mudar a orientação sexual de uma pessoa. Eu sempre costumo perguntar para as pessoas quando você decidiu que você seria heterossexual. Porque eu acho que fica muito simples, né? Quando a pessoa é heterossexual, às vezes ela não consegue entender que o outro é homossexual e do mesmo jeito que ele não acordou numa bela manhã e disse: vou gostar de pessoas do mesmo sexo que eu. Né? Isso acontece naturalmente. E as pessoas, e os LGBTs, muitas vezes, eles tentam reprimir isso durante a sua infância, justamente por viver numa família que considera que isso é pecado, que isso é errado, que isso é algo que não pode ser praticado, e eles vão ser legados a uma vida de sofrimento. Né? Então, se a gente consegue trabalhar isso na escola, a gente consegue fazer com que crianças que já estão sentindo isso, elas possam ser respeitadas por outros colegas. Porque quando a gente escuta relatos de LGBTs, o que a gente seguidamente escuta é: bom, eu ainda nem sabia o que era ser gay, mas eu já era chamado de viadinho, né? Eu já sofria o bullying na escola. Então a minha infância já foi uma infância de sofrimento, porque as pessoas verificavam em mim características que não eram condizentes com o meu gênero e praticavam esse tipo de bullying. Bom, se a gente puder discutir isso na escola, a gente vai poder construir cidadãos que sejam capazes de compreender que a diferença não tem que ser aniquilada, que ela tem que ser respeitada. E é tão simples. Por que é tão assustador compreender que o outro não é alguém que tenha que ser aniquilado, mas que ele pode simplesmente ser aceito e respeitado e visto com um olhar de empatia e de humanidade? E é muito importante isso, Ingra, porque na verdade assim a gente vê são muitos argumentos que tentam desmerecer esse tipo de diálogo, né? Tipo, eu vi alguns esses dias. Se o meu filho for homossexual, eu vou amá-lo do mesmo jeito. Mas o problema não está no amor que tu vai ter pelo teu filho. O sofrimento que ele vai ter de viver numa sociedade que não o aceita. E que, infelizmente, com mudanças como essa que está tramitando na Câmara de Vereadores, tu está cerceando a possibilidade de que professores e que a escola como um todo possa, de forma responsável, como é a educação, trabalhar para reduzir isso. Então, eu não tenho preconceito com os gays, se tiver um filho eu vou amá-lo. O problema não está no teu amor pelo teu filho, o problema está em o que ele vai sofrer na sociedade por as outras pessoas acharem que tem o direito de impedir de ele ser o que ele quer ser. Esse é o problema. Outros que eu já ouvi esses dias, tipo, como é que era? O mais falado, assim, se o meu filho for gay, eu vou amá-lo do mesmo jeito. Esse dado da violência. O dado da violência que consta do nosso levantamento nacional, do mapa nacional da violência, né? Morre muita gente no Brasil. Morre homem, morre mulher, morre preto, morre branco, morre não sei o quê. Mas efetivamente é diferente quando o Alex Necker morre num acidente de carro numa avenida e ele morre por causa do acidente. Os LGBTs, as mulheres, elas são mortas pela relação de ódio. Então, quando matam LGBT, não matam ele porque ele foi assaltado, matam ele porque ele é gay, porque é lésbica, porque é bissexual. É por isso que ele morre. Ele não morre em decorrência de um acidente de trânsito, de um assalto, de um tiro, de algo que foi feito única e exclusivamente, poderia acontecer com qualquer pessoa. Acontece a morte dele única e exclusivamente porque ele não é igual aos demais. Ou as pessoas. Então, é esse o dado que nos chama a atenção. A pessoa morre única e exclusivamente. Os héteros não morrem porque são héteros. Né? Eles não morrem porque são héteros. Eles morrem por outras coisas, por um assalto, por um acidente, por uma violência. Mas os LGBTs estão sendo assassinados porque são LGBTs.
E isso acontece por quê? Porque nós não conseguimos trabalhar na sociedade, e principalmente na educação, que muitas vezes a gente delega para os professores muitas responsabilidades, né? É muito comum, eu, por exemplo, aprovei uma indicação à educação municipal que debatesse a Lei Maria da Penha no ensino fundamental. Mas por quê? Para que as pessoas saibam, a juventude saiba que existe uma lei que nasceu em virtude de uma violência contra a mulher e que é preciso que você ensine às pessoas que não é legal fazer violência contra a mulher, independente dela ser sua companheira, de ser um desconhecido, tudo mais, que não é legal. E a gente relega isso, repassa para os professores, porque tem um contato com a juventude, tem um contato com a formação da criança, para que nós possamos ter cada vez mais na sociedade adulta números menores desse tipo de violência. Então a gente acha legal que o professor trabalhe a Lei Maria da Penha, que trabalhe a questão ambiental, que trabalhe o combate contra o racismo, que possa trabalhar outros temas transversais nesse sentido, mas nós queremos simplesmente proibir de debater gênero na sala de aula. E eu te pergunto, o professor que for questionado sobre isso, sobre uma situação dessas, que ele tenha que trabalhar com um grupo de jovens dentro da sala de aula para resolver um problema como o relatado pela Patrícia da questão do bullying, ele vai estar proibido de fazê-lo? E ele percebe, né? Ele vivencia, ele vai perceber que isso está acontecendo e aí ele vai negligenciar? Alex e Patrícia, infelizmente o nosso programa ele já chega ao final, o assunto ele realmente, né, rende bastante, a gente sabe que poderia ficar 1 hora aqui discutindo e ainda teriam muitas temáticas para a gente tratar que dizem respeito à questão do gênero, mas acredito que para o professor que está em casa acompanhando o nosso programa, para a comunidade, fica claro uma coisa, que discutir gênero em sala de aula é discutir o respeito à diversidade, né? Isso mesmo. Eu agradeço a presença de vocês hoje, foi muito esclarecedor, né? E sempre que vocês puderem participar, o nosso programa está de portas abertas para vocês. Muito obrigada. Obrigada pelo convite, Ingrid. Obrigado mesmo, é sempre um prazer. Tá certo. A gente volta então na próxima semana com mais educação e debate. Hoje a gente falou um pouco sobre gênero, sobre essa polêmica de trabalhar isso em sala de aula, mas a gente reforça para os professores que trabalhar com questões de gênero é sim trabalhar o respeito à diversidade, o respeito ao próximo e a existência dos alunos que estão na sala de aula das escolas municipais. Uma boa noite a todos e fique agora com mais programação de qualidade da TV Câmara.